Vamos lá, pessoal. A gente já falou no início ali sobre os objetivos e hoje a gente vai estar falando sobre os aspectos introdutórios dessa ideia que eu preciso, que eu desejo compartilhar com vocês, tá bom? Quando a gente olha para a questão de heranças que nós temos, emocionais, espirituais, a gente precisa entender que existem coisas que elas vêm diretamente da nossa família. Vem diretamente sobre a nossa família, né? E isso é importante. Então, a ênfase é justamente as questões espirituais e emocionais, prioritariamente agora nos vídeos iniciais. Então, a gente vai estar falando sobre essas questões culturais, psicológicas, emocionais, né? E físicas, né? Como pressuposto para a nossa vida. Mas a gente está falando sobre cristianismo, a gente está falando sobre a nossa libertação em Cristo, da nossa nova vida. Então o pressuposto que a gente tem é que o mundo físico ele foi constituído a partir do mundo espiritual. Gênesis capítulo 1, verso 1, ele nos fala isso, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. São princípios que existem para nós, estabelecidos. Então, as coisas que nós vemos, elas existem a partir das questões espirituais. O mundo do espírito se movia, Deus, na eternidade, né, sendo adorado pelos anjos, ele decide criar todas as coisas. Então, a criação do mundo físico vem a partir de uma decisão do mundo do espírito. Então esse é o pressuposto para a gente. Por que a gente recebe tanta influência espiritual? Porque a gente foi criado a partir do mundo do espírito, né? Em Deus. Então o mundo físico veio a existir a partir do mundo espiritual. E a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender. Olha o ensino de Jesus. Jesus fala sobre isso. Já percebeu? Como ele ensina, ele diz assim, quando você for orar no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, você vai orar assim: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Olha só, ele diz que nós oramos ao Pai, que ele não está nesse ambiente. Os céus aqui é uma referência a esse ambiente espiritual onde Deus está. Então ele já está dizendo, primeiro, o Pai está nos céus. Então ele entende. E quando ele usa o termo Pai aqui, o termo Pai aqui é Pater. Pater é fonte. Então Deus é a fonte de todas as coisas que existem. O ser espiritual é fonte de tudo que existe. O Pai é a fonte, inclusive, do homem. Então o homem é também, além de um ser físico, ele é um ser espiritual. Nós somos complexos, né? Constituídos de corpo, que nos coloca em contato com esse mundo físico, o espírito, que nos coloca em contato com Deus, né? E a alma, que é justamente essa capacidade de interagir com todos esses aspectos, né? E que a alma e o espírito é muito conectado, né? Então a gente sabe disso. Então o Pai é a fonte, então todas as coisas vêm a partir de Deus. Então, quando a gente busca Deus, a gente está, a partir do mundo criado por Deus, buscando aquele que é a fonte de todas as coisas. E isso a gente precisa entender. Às vezes a gente está buscando ao Senhor, a gente está tentando viver um relacionamento aqui, a partir desse relacionamento com Deus, né? Mas a gente se esquece também que a gente tem essa herança que veio a partir de Deus e do mundo do Espírito. Nesse caso, o mundo do Espírito, nós temos Deus, né, falando da sua trindade, falando também dos anjos, mas a gente também tem os anjos caídos. Então a gente tem algo que acontece no mundo espiritual que é também contrário àquilo que é o projeto de Deus e o plano de Deus para nós. Outros textos podem nos acrescentar algo a respeito desse mundo físico sendo criado a partir do mundo do espírito. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais de campo ou do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Olha, o mundo do espírito, que constitui o mundo físico, e na realidade agora uma ação do mundo do espírito sobre o mundo físico, faz esse homem questionar Deus e cair. É o que está ali em Gênesis capítulo 3, verso 4, quando está induzindo o homem a uma queda, a abandonar Deus. Ele está levando uma dúvida sobre o coração do homem. Olha a influência do mundo espiritual diretamente na vida do homem. Então a serpente diz assim, a serpente disse à mulher: certamente você não morrerá. Olha essa influência do mundo espiritual sobre o homem, sobre a humanidade. O homem aqui, nesse caso, trazendo como humanidade a Eva. Né? Gênesis capítulo 3, verso 13 disse: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A astúcia de Satanás é justamente essa, trabalhar com engano. Então, quando a gente está falando dessa influência do mundo do espírito sobre o mundo físico, a gente tem uma ação maligna trabalhando as informações equivocadas sobre a nossa vida. Então, a gente tem sobre áreas que têm influenciado a gente. Nem toda informação que veio até nós é uma informação que é boa, que constrói algo bom, que é positiva sobre a nossa vida. Ela é também negativa. Então nós temos uma influência do mundo do espírito negativamente também agindo sobre nós, né? Então a percepção humana e a percepção bíblica mostra que essa influência está agindo sobre nós. Eu não sei qual é a influência que tem chegado até a tua vida. Eu não sei no que você tem acreditado. Quando a gente olha os anjos, sejam eles os bons ou os maus, eles são seres de informação. Eles que trazem a informação, são mensageiros. E é óbvio que os mensageiros divinos, de Deus, eles são mensageiros que trazem as mensagens positivas de construção de algo bom da parte de Deus, respostas positivas. Agora, os anjos maus, que foram aqueles que caíram com Satanás, a ideia deles é construir algo negativo, é desinformar, é construir algo negativo na tua vida. O que foi construído na tua família? O que veio sobre você? O que veio sobre os teus pais? Sobre aqueles que te formaram, e que essa informação está hoje arraigada na tua vida, como: meu casamento não vai dar certo porque o dos meus pais não deram. Eu tenho uma enfermidade e ela é para a morte, porque meu avô morreu disso, minha mãe morreu disso e eu também vou morrer. Os meus filhos não darão certo. Entende que são informações negativas que vieram até nós e que tentaram construir um mundo paralelo na nossa mente, e que a gente precisa romper com isso, porque esse mundo espiritual tem uma influência sobre nós, e é esse o desafio que eu e você temos, de romper com isso. E para isso nós precisamos entender que esse mundo do espírito está agindo sobre nós. Olha como aconteceu na vida de Daniel. Daniel estava orando por uma resposta de Deus, por algo que estava chegando até ele. E nesse momento, ele entende o quê? Que a resposta não estava chegando. Então, Deus envia um anjo, em Daniel capítulo 10, né? Deus envia um anjo para trazer uma resposta e dizer: olha, desde o primeiro dia que você clamou, eu já trouxe a resposta, só que havia um impedimento do principado da Pérsia para que eu pudesse dar essa resposta diretamente a você. Daniel capítulo 10, 1 e 2 fala isso, e depois no verso 12 e 13. Eu vou ler com você só para você entender melhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Entendeu ele a palavra e teve entendimento na visão.
Aqui se refere ao entendimento que ele teve da palavra que foi dada a Jeremias. Ele compreendeu através da mensagem dada a Deus a Jeremias o que aconteceria com a nação. Verso 2 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas. No verso de número 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entende? O anjo traz uma resposta, mas ele é impedido. Então Miguel vem para guerrear e essa palavra chegar até Daniel. Olha como essa influência do mundo do Espírito estava atuando sobre a vida ali da nação e de Daniel, até que um anjo poderoso veio, Miguel, para guerrear. Nós estamos em disputa, a nossa mente, o nosso pensamento está em disputa. Por isso, os anjos maus ficam tentando trazer informações equivocadas a respeito de você. Então, quando a gente olha para as nossas heranças, elas são reais, porque elas estão agindo sobre nós, mas elas podem não ser verdadeiras. Então, existem heranças negativas que vieram de informações negativas da identidade dos nossos avós, dos nossos pais e que estão hoje tentando se perpetuar até nós. Deus quer justamente mostrar isso a nós para que seja rompido do nosso coração, da nossa mente, de heranças espirituais que temos, para podermos romper isso e viver uma vida em harmonia na nossa casa. Eu não sei qual é a tua herança, eu não sei o que você recebeu, se foi negativo ou positivo. Quantas pessoas têm sofrido por causa de heranças negativas, que espíritos malignos deram de informação negativa para o teu avô, para o teu pai e que está chegando até você. Você não é isso, existe uma identidade sobre você, uma identidade em Cristo que você precisa hoje perceber que já foi colocado em Cristo a libertação para você e você precisa se apropriar disso para colocar na cruz essa situação que tem perdurado até a tua vida. Quem sabe as heranças de adultério têm chegado, quem sabe nenhum homem da tua família foi fiel às esposas e você hoje precisa romper com isso e se manter fiel. Quem sabe existem heranças de enfermidades que vieram até a tua família e que hoje precisam ser rompidas. Lucas capítulo 8 diz que existem várias mulheres que estavam servindo a Cristo porque de algumas foram curadas de espíritos de enfermidade. Outras foram curadas de enfermidades e outras tiveram demônios expelidos de si. Olha, existem enfermidades que são colocadas por demônios. Existem enfermidades que é natural ao corpo humano, né? Mas existem enfermidades que são colocadas por espíritos. Entende que pode haver heranças que vieram até você e que precisam ser rompidas em nome de Jesus, porque Deus já trouxe uma nova vida a você e você precisa se apropriar disso. Você precisa romper e a partir disso ter uma reeducação para agir de forma diferente. Nós vamos seguir na próxima nós vamos seguir e o próximo vídeo vai estar falando sobre as heranças espirituais que nós recebemos e a gente vai estar ali tentando tratar e apresentar como isso funciona dentro do mundo do espírito. Até lá, te espero. Um beijo no teu coração, até a próxima. Se você tem algumas questões a colocar, apresente aqui no chat algumas perguntas e a gente vai estar respondendo nos próximos vídeos em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, um abraço.